Josué capítulo 1, do 5 a 9, por favor, em nome de Jesus. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento dos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Graças nós te damos, ó Pai, pela tua palavra. Graças nós te damos por cada vida que está neste santuário. Graças nós te damos por aqueles que estão conosco pela internet. Graças nós te damos, Senhor, porque o Senhor está nos orientando pela tua grandeza, pelo teu amor. Deus Todo-Poderoso, toma a minha vida, toma a vida dos meus irmãos, unge os nossos ouvidos, abra o nosso entendimento, nos dê sabedoria, que o teu Espírito nos conduza a uma aprendizagem, a algo que o Senhor deseja falar ao nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu creio que quase todos, se não todos aqui, creem que tem uma missão para cumprir na vida. Todos nós somos chamados para fazer alguma coisa. E quando a gente estuda o livro de Josué, a vida de Josué, eu não sei, eu ia desafiar a igreja aqui nesta manhã, se alguém encontrou nas suas leituras, tem pessoas aqui que há muitos anos lê, algum momento da vida de Josué que manchasse a imagem dele. Nós vemos um bom lutador, nós vemos um homem fiel, nós vemos um homem com um caráter ilibado, um caráter fora do comum. E quando o maior líder do povo de Israel morre, ele é chamado. Ele é chamado por Deus, Deus vê o caráter desse homem, Deus olha tudo que Josué fez na vida dele, saiu do Egito, ele foi um dos espias que trouxe um relatório otimista, uma visão otimista. Então Deus vê e olha e fala, esse é meu servo, esse pode substituir Moisés. E Deus vai ver que ele vai dar prosseguimento. Ou seja, para mim, todos nós temos uma missão para cumprir. Temos uma missão para cumprir. Temos uma chamada de Deus na nossa vida. E nós precisamos cumprir. E nós podemos ver aqui, não sei se vocês repararam, 3 vezes Deus fala com Josué, seja corajoso. 3 vezes em poucos versículos. 3 vezes Deus insistiu com Josué para ser corajoso. Nós encontramos isso nos versículos aqui de 5 a 9. E a insistência de Deus para com Josué não era apenas para que ele fosse um homem bravo ou valente. Não se trata de valentia, não se trata de braveza. Deus estava trabalhando na vida de Josué da seguinte forma: há um inimigo que te impede de cumprir a sua missão. Há um inimigo que vem fazer com que você tenha derrota. Ok? Há um inimigo. E esse inimigo ele está presente praticamente em tudo na nossa vida. Tudo. E ele está sempre conosco, ele está insistindo conosco. E muitas das vezes ele nos faz escravo. Eu sei como que foi para mim chegar aqui esta manhã. A minha vontade ontem era, irmãos, vamos voltar só com cultos online.
Foi o que muitas igrejas fizeram, principalmente na parte sul, ou Lisboa, algumas freguesias. Pararam. Muitas pessoas tomaram essa decisão. Então eu quero partilhar alguma coisa, algo com você, melhor a palavra de Deus, bases para ser corajosos. Foi o que Deus ministrou no meu coração. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Posso ouvir um amém? Assim como estive com Moisés, estarei com você. Que promessa fabulosa, irmão. Que promessa maravilhosa. A gente ter a certeza que Deus está conosco. Que Deus que esteve com Moisés, com Josué, com os apóstolos, Ele está conosco. Se nós nos agarrarmos nisso, isso já é uma boa base para a gente vencer a cada dia e se tornar cada vez mais corajoso. Ter a presença de Deus conosco nos faz invencível. Amém? E nós lemos no versículo 5 o que ele diz: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias. E é claro que essa palavra está no contexto militar de Josué, mas eu creio nisso, que nós nos tornamos invencíveis com Deus. Com Deus, essa é uma realidade que eu creio e penso que isso é positivo na nossa vida. Pode deixar ele vir. Se ele não cair, deixa ele aqui. Deixa ele vir. Melhor ele aqui do que aí embaixo. Amém? Aqui em cima o pai não quer. Vem. Vem cá, vem. Vamos pregar. Então, dá tchau para o pai. Fala, pai, eu vou vir para cá. É importante isso, irmão. Acho que aqui tem um bom exemplo de alguém corajoso. Né? Que não teve medo de subir as escadas, nem medo de vir para o colo do pastor. Normalmente o pastor tem cara feia, né? Mas é bom ser corajoso. E dá tchau. E nós precisamos ter a coragem de Emmanuel. Me faz lembrar a passagem de Jesus, né? Jesus traz e pega no colo. Né? É bom ser corajoso. E quando nós somos corajosos, nós somos invencíveis. Não há limite para nós. Não há limite. E nós precisamos ser isso. Nós precisamos entender. E Deus também fala: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Oh, irmãos, eu não sei, quando eu leio essas palavras, eu me renovo de uma tal maneira que eu me sinto tão bem, eu me sinto tão animado. Parece que eu levei uma injeção, parece que foi injetado alguma substância na minha vida que me levanta. Às vezes estou prostrado, às vezes estou desanimado. Não pensa que ser pastor é algo fácil, não pensa que ser pastor, muitas das vezes, como um homem, a vontade é parar, a vontade é deixar tudo, a vontade de falar: Senhor, arruma outro para o meu lugar. O peso, a responsabilidade não é fácil. Conduzir um povo a qual um dia Deus vai chegar perto de mim e falar: Marco, eu te coloquei nas tuas mãos, o que você fez com ela? Com cada uma delas. Muitas das vezes somos incompreensíveis. Muitas das vezes não nos entende, melhor assim. Muitas das vezes nos julga, muitas vezes falam tantas coisas. Isso não importa. E às vezes você pergunta: não é melhor eu cuidar da minha ovelhinha João? Não é melhor eu cuidar da minha ovelhinha Sara? Não é melhor eu resgatar o meu ovelhão Júnior? Meu ovelhão grande. Às vezes, irmãos, aí eu tenho que agarrar nisso aqui, que eu tenho uma missão, que Deus me chamou para uma missão, que eu tenho que conduzir um povo a uma terra que mana leite e mel, a um lugar diferente. E a promessa de Deus vem na minha vida dizendo: Marco, eu estarei com você. E eu tomo isso para mim. Eu personalizo isso. Eu falo: obrigado, Senhor. Sabe, irmãos, a palavra hebraica traduzida
como deixar, ela significa falhar. O que Deus está falando aqui, Ele fala assim: nunca falharei contigo. Nunca falharei com você. Porque eu sou um Deus que não falho. Eu não vou te deixar na mão como muitos te deixam. Nunca te deixarei. Nunca falharei com você, porque eu te chamei, eu te escolhi, eu quero estar com você, e assim como eu prometi, eu vou cumprir. Sabe, irmãos, quando eu leio isso, há poucos dias eu li esse capítulo e falei, há 3 situações. Primeiro, as instruções de Deus para nós. Depois, Josué vai delegar, e depois ele vai fiscalizar. É muito interessante. E não há líder, não há pessoa, não há pai de família, não há uma mãe que consiga prestar bem o seu serviço para a sua família, que consiga cumprir a sua missão, se ela não entender que Deus está com ela. Não há ninguém que vá vir ter sucesso, êxito na vida, se Deus não estiver com ele. Um Deus que não falha, um Deus que não abandona. Sabe, e a palavra também, abandonar, o verbo significa abandono não. Nunca te abandonarei. Nunca falharei, nunca. Como eu não vou ter coragem? Como eu não vou ser corajoso para enfrentar as dificuldades no ministério, na vida? Como? Eu tenho essa base. Deixa eu mostrar para vocês que pouca coisa antes, no capítulo anterior, no capítulo 31 de Deuteronômio, versículos 6 e 7, diz assim, Deuteronômio, se quiserem, por favor, colocar: sejam fortes e corajosos. Repare bem, o versículo começa assim, sejam. Olha só, o que eu li agora foi para Josué, anteriormente. Agora, a palavra do Senhor, Moisés, levando para o povo: sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, os inimigos. A promessa para a terra prometida existia, mas lá em Canaã havia inimigos. Havia dificuldade e eles tinham que encarar. Deixa eu lhe dizer algo nesta manhã, em nome de Jesus. Não pense que receber a promessa de Deus não tem que encarar dificuldades. Muitas das vezes Deus prometeu, Ele vai fazer, é verdade, mas há dificuldades para você encarar e vencê-las em nome do Senhor Jesus, porque Ele está contigo. Muitas das vezes pensando, Deus fez a promessa, Ele vai lá e vai cuidar de tudo. Ele pode fazer isso, mas tem a nossa parte. E o povo ia ter que enfrentar aqueles gigantes, numa terra que tinha uns cachos de uvas grandes, numa terra que era tudo de bom. E imagina aquele povo que estava lá, não ia resistir, não ia tentar, de todas as formas, que o povo de Deus não chegasse àquele lugar. Na vida é assim, irmão. Nós temos aqui o irmão Júlio e a irmã Neuva, eles há 28 anos têm o colégio. Mas não chegaram lá e encontraram tudo pronto. Não encontraram. Vizinhos, que às vezes querem resistir. E por aí afora. Nós não podemos nos enganar. Não precisamos nos apavorar. Não tenha medo nem fique apavorado por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Posso ouvir um amém? Pois o Senhor, seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. É uma caminhada, onde Deus se faz presente em todos os momentos da nossa vida. Então Moisés convocou Josué e disse na presença de todo o povo de Israel, repare agora, seja corajoso. Seja corajoso. Primeiro Moisés fala a todo o povo, e agora Moisés
fala a Josué. Pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhe daria, e você repartirá entre eles como herança. Deixa eu lhe dizer uma coisa, você tem uma missão para cumprir, seja corajoso. Você tem algo para fazer, seja corajoso. Você não foi colocado no mundo sem propósito. Você tem um propósito. Pode ser diferente um do outro, mas existe um propósito para você cumprir em nome de Jesus. Uma outra base que nós vamos encontrar no versículo 7, a parte C, que diz assim: tenha o cuidado de obedecer toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda. Tenha cuidado, irmão. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei, toda a palavra de Deus. A obediência à palavra de Deus, e quando ela é regra para a nossa vida, torna-se uma boa, excelente base para as nossas decisões. Eu não sei quantos aqui já tomaram decisões porque viu na Bíblia que assim deve ser. A palavra de Deus há recurso para nós, tem direção para todas as nossas decisões, mas nós precisamos obedecer, nós precisamos tomar a nossa Bíblia como regra, como padrão, como se fosse regra uma cana de medir, né? A gente mede por ela, tem um padrão, e o padrão, meu irmão, o padrão é Deus. O padrão é Deus, não tem outro padrão melhor. A palavra nos sustenta na fé, direciona nossa vida. E a prática da palavra é uma semeadura para mim. Quem semeia, ele colhe. Então, praticar a palavra, pode ter certeza, irmão, que o futuro é bênção. Aqui na terra e lá no céu também. É importante, irmãos. Nós não podemos ler a Bíblia apenas no domingo. Nós não podemos ler a Bíblia só no dia de culto. A Nariela está quanto tempo conosco? 2? 10, né? A Nariela está um bom tempo. E eu tenho me surpreendido com ela, graças a Deus. Fruto de oração. Uma das coisas que mudou a vida dela, se eu estiver errado, por favor, diga. Foi a partir da época que ela começou a fazer o devocional dela. Toda manhã, pegar a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. Não é ler a palavra de Deus, falar estudar. Irmãos, e não é muito tempo. Pode ter certeza que o seu dia vai ser abençoado. Pode ter certeza que a sua vida vai romper. Pode ter certeza que você vai estar semeando e vai colher coisas boas, irmão. Você vai estar cheio. Porque a palavra de Deus, o irmão Antônio está lá no escritório dele, sempre com a Bíblia aberta. Uma prática saudável, ler a palavra, e se puder ser de manhã, não tem que ser de manhã, se puder ser de manhã é melhor, não tem que ser, mas é uma prática saudável, é agradável, é maravilhoso ler a palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor, e principalmente não se desviar dela. Então leia, medite, e não se desvie dela, você vai ver acontecer coisas na tua vida incríveis. A palavra de Deus, que é vida, se cumprindo na sua vida. Bota para mim Hebreus 4:12, por favor. Então, a gente vai ver coisas maravilhosas. Não adianta, irmãos, não adianta não ter afinidade com a palavra de Deus e querer soluções para a vida. Deus tem um compromisso com a palavra dele. Por isso está dizendo, Josué, você vai ser corajoso, sim. A cada dia que você lê esta lei, você vai ver o que eu fiz, o que eu prometi. Você tem uma base para isso. Base para isso. Não se desvie dela. A palavra de Deus é padrão. É padrão porque o verbo se fez carne. Posso ouvir um amém? O verbo se fez carne. Eu posso dizer que a palavra é o próprio Deus.
É o próprio Deus. E quando você está sendo alimentado pela palavra, você está sendo alimentado por Deus. Quando você vive na palavra, quando você medita na palavra, você está meditando em Deus. E quando você desvia da palavra, de quem você desvia? De Deus. Você desvia de Deus. Pastor, essa palavra é tão feia, desviar. Mas é aqui, não desvie dela. E uma pessoa, quando se desvia de Deus, só misericórdia. Ela quer aproveitar tudo que perdeu. Ela acha que perdeu muita coisa na igreja. Ela quer isso. Sabe, irmãos, desviar da palavra é sair do padrão. Sair do padrão de Deus. Deus tem um padrão para nós. Desviar de Deus, desviar da palavra quando ela é norma para a nossa vida. Alguém quando se desvia de norma, sabe o que vai acontecer? Vai virar perversão. Vai virar perversidade. Ou vai ficar aquém. Essa é a realidade. A mente volta a um estado terrível. Então desviar é isso. Primeira base para você ser corajoso. Deus está contigo. A palavra dele é sua base também. E terceira, não fui eu que lhe ordenei. Josué 1:9 a parte A. Não fui eu que lhe ordenei. Deus não é como eu, como você talvez, que dá uma ordem e não sustenta. Quando Jesus falou para Pedro, venha, pode vir sobre as águas, ele sustentou. Quando Deus nos chama, ele nos sustenta. Quando Deus pegou Moisés e falou, Moisés, vai até Faraó, pode ir. Deus, mas eu sou um inimigo deles, eu matei gente lá, estão à minha procura. Eu estou lhe dando ordem para ir. E ninguém vai te fazer nada. Ninguém vai te tocar. Não fui eu que lhe ordenei. Irmãos, não são as nossas habilidades que nos tornam corajosos. Não é a nossa força que nos torna corajosos. Muito pelo contrário, nós somos frágeis diante de circunstâncias, nós somos fracos e nós somos até medrosos. Essa é a realidade nossa. E Deus sabe disso. E não é feio assumir, muitas das vezes, que somos fracos, que somos medrosos. Não é feio isso. Muito pelo contrário, eu acho que até uma atitude de coragem. Muitas pessoas, e eu falo isso na vida de muitos pastores, que têm medo de assumir o seu momento de fraqueza, a sua depressão, pensando, o que a igreja vai pensar de mim? Pensando, mas eu sou um homem de fé. E aí não dizem nada. E quando vê, acontece o pior. Não é feio. Se eu tiver, espero que não, chegar perto da irmã Neuro e falar, me ajude. Me ajude. Me aconselhe. Não posso falar assim, eu sou pastor, vou ter que comer, não vou pedir ajuda. Não vou pedir ajuda ao irmão Carlos. Ou não vou pedir ajuda a Narielle ou qualquer um de vocês. Não, o que nos faz corajosos é saber que foi Deus que nos ordenou. É Deus que está conosco. Mas no momento que nós precisarmos, não há problema algum procurar alguém. O grande erro, talvez, nosso é tentar confiar na nossa própria força. Confiar nas nossas habilidades. Elas são boas, é verdade. Elas ajudam, é verdade. As conquistas
são boas e podem as habilidades ajudar, mas nada vai ser tão bom quando você junta a sua habilidade, o seu talento, o seu dom com a presença de Deus. Com a presença de Deus na sua vida. Então, até mesmo diante das conquistas, das circunstâncias diversas, que nós somos fracos e medrosos, nós podemos mudar isso quando nós entendemos que foi Deus que nos ordenou na nossa missão como pai, na nossa missão como mãe, na nossa missão como irmão, como pastor, como líder, como diretor, como servo. Quem ordenou sabe o que está fazendo. Quem ordenou tem calibre, como diz o meu amigo pastor João Pedro, tem calibre para sustentar. Deus não vai mandar e depois nos sustentar. Não vai, irmão, não vai. Seja corajoso. O que nos faz corajoso é saber, Deus está conosco. Nunca nos deixará, nunca nos abandonará. Quando nós obedecemos a palavra e não desviar da palavra. Creia que Deus te ordenou, irmão. Creia que Deus te fez promessa. Creia em Deus. O sucesso de Josué dependia dele viver totalmente na dependência de Deus. Talvez nesta manhã, muitas coisas ainda não aconteceram na tua vida, porque você está tentando fazer sozinho. E muitas coisas talvez não aconteceram na tua vida ainda, porque você ainda não tem coragem para tomar uma decisão. Você ainda não tem coragem para mudar essa situação. E Deus está te dizendo nesta manhã, em nome de Jesus, eu creio nisso. Eu estou com você. Eu não te deixarei. Eu não te abandonarei. Não foi eu que te ordenei? Eu sei que é difícil tomar decisão. E principalmente manter a decisão que nós tomamos. Nós só podemos tomar decisões sem medo quando nós entendemos que o Senhor está conosco. Qual o propósito de ser corajoso? Qual o propósito? O propósito é muito simples. E é aqui que eu quero que você entenda hoje. Pelo amor de Deus. Vencer o medo. Vencer o medo. Esse é um inimigo que tem dominado as pessoas. Esse é um inimigo que tem escravizado as pessoas. Imagine a vida de Josué com milhões de pessoas. Com um inimigo forte lá na frente. Humano como ele é, um homem sozinho. Deus está falando, olha, seja destemido. Seja corajoso. Seja corajoso. Você tem uma missão. Imagine, Josué não teria medo? Levar um povo rebelde como aquele. Um povo ingrato como aquele. Uma multidão de pessoas. Quantos problemas ele viu Moisés ter com aquele povo. Então Deus está falando com ele, seja corajoso, não tenha medo, não deixe que o medo te domine, não deixe que o medo faça de você um escravo. Muitos de nós não tomamos decisões por causa do medo. Muitas mulheres deixaram de casar na vida por medo. Muitos homens deixaram de montar o seu próprio negócio por medo. Muitas pessoas deixaram de fazer muitas coisas boas por causa do medo. E só há uma maneira de vencer esse espírito de medo, esse inimigo chamado medo, é quando nós confiamos no Senhor. É quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor. É quando nós entendemos que Deus está falando conosco, que Deus prometeu na palavra dele que estaria conosco por onde quer que nós formos. É isso, irmãos. Precisamos hoje vencer o medo. Uma pessoa corajosa é destemida.
sem medo. Josué estava ciente que para entrar na terra prometida, teria que enfrentar os seus inimigos. E eram inimigos fortes. Não pense que vai ser diferente hoje. Não pense que você vai conquistar alguma coisa sem que há adversários. Há adversários para nós. E muitas das vezes eles rugem como um leão, mas não passa de um gato. Mas o rugido é tão forte que nos amedronta, que nos paralisa. O medo, às vezes, nos paralisa mais do que os inimigos. Agora, se nós entendermos que não há inimigo que possa vencer o Senhor, que agindo o Senhor, quem impedirá? Nós vamos avançar. Nós precisamos entender que o nosso Deus é poderoso e soberano. E Ele fez essa promessa. Há desafios para nós. Nós vivemos momentos de desafios. Nós vivemos momentos que nós não sabemos o que está do outro lado da porta. É verdade. O que vai acontecer amanhã? Nós não sabemos. Não há certeza para nada neste momento. Nós não sabemos o que nos espera no dia de amanhã. Mas se nós tivermos uma certeza, e essa certeza é que Deus não nos deixa, que Deus está conosco, que Deus não nos abandona, nós vamos avançar dia a dia e vamos sair vitoriosos em nome de Jesus. Amém? Há uma missão para nós. A sua vida não acabou. Enquanto você está vivo, há uma missão para você cumprir. E você precisa ser corajoso. E você precisa vencer o medo se houver. E você precisa avançar. Você não pode deixar de conquistar. Você não pode deixar de cumprir aquilo que Deus te chamou para cumprir, sendo vencido pelo medo. Todos nós temos medo. E sabe de uma coisa na vida de Josué? Ele viu. Ele esteve lá na terra. Ele falou, os homens lá são grandes. Ele viu com os próprios olhos dele. O inimigo é grande. Mas mesmo assim ele confiou no Senhor. Sejam fortes e corajosos. Não tenha medo. Olha só o que o Senhor falou. Não temas, nem fique apavorados por causa deles. Irmãos, talvez nosso inimigo seja a pandemia. Não tenha medo. Não se apavore. Encare. Cumpra as regras, mas sobretudo confia no Senhor. Sobretudo confia. Ser corajoso tem um outro propósito. Deus tem uma obra para você. Efésios 2:10 diz: porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos... Não, eu até te peço perdão. Eu vou te pedir para colocar o Hebreus e passou. Agora vai. Efésios 2:10. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Olha o propósito de Deus na tua vida. Aí? Pode colocar Efésios 2:10, por favor. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão ou antecipadamente para que nós as praticássemos. Repare bem que lá atrás, muito tempo, Deus já preparou. Tem uma missão para nós, irmãos. E muitas das vezes eu falo, irmã, vem trazer uma palavra aqui para nós. O que toma conta?
o medo. E eu falo, Deus já te preparou, irmão. Você já é uma nova criação em Cristo Jesus. É Ele que te capacita. É Ele que sustenta. Ser corajoso. Repare uma coisa, irmão. Você pode tomar a decisão hoje de viver com medo. Mas você também pode tomar a decisão de ser corajoso. Não é tão fácil, eu sei. Mas entenda que Deus quer que você vença o medo e Deus quer que você também faça boas obras e pratique, em nome de Jesus. O que tem do outro lado? Um homem muito doente perguntou para o seu médico, no consultório particular: doutor, tenho tanto medo de morrer. Diga-me o que há do outro lado. Calmamente o médico diz: eu não sei. Eu não sei. O homem disse: você não sabe? Achei que você era cristão. Sim, eu sou cristão, disse o médico. E não sabe o que há do outro lado? Indagou o paciente. Neste momento, os dois ouviram um som de arranhados na porta dos fundos. O médico abriu a porta e era o seu cachorro, que entrou alegremente, pulando nele e cheirando tudo. O médico o pôs para fora e disse ao seu paciente, sorrindo: ele nunca entrou aqui antes. Não sabia o que tinha neste local. Apenas sabia que o seu dono estava aqui. E quando a porta se abriu, ele entrou sem medo. Não sei quase nada sobre o outro lado da morte, mas tenho certeza. Eu sei que o meu Senhor está lá e é suficiente. Eu não sei o que tem amanhã para nós. Eu sei que amanhã o Senhor está lá. Ele é Deus imortal. Nada pode vencê-lo. Muitas das vezes, deveríamos ter a atitude desse cãozinho. A única certeza que o cão tinha era: o meu dono está lá. Entrou pulando, alegre, cheirando tudo. Se nós queremos vencer na vida, se nós quisermos vencer na vida, nós precisamos entender que do outro lado, aonde você for, o Senhor está lá. Porque Ele disse: eu estou com você. Eu não te deixarei. Eu não te abandonarei. O medo, muitas das vezes, tem sido o inimigo número 1 e levando muitas pessoas a serem escravos. Queridos, nesta manhã, em nome de Jesus, seja corajoso. Vença o medo. Seja corajoso. Seja destemido. Ser corajoso é avançar com a certeza que onde você for, Deus estará com você. Não te deixará e nem te abandonará. Deus insiste com Josué, como insiste com você nesta manhã. Ser corajoso. Mas abaixo ele diz: ser muito corajoso. Deus insiste com nossa igreja. Sejam corajosos. Não dê lugar ao medo. Não fui eu que te ordenei. Seja corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, está com você por onde você andar. É assim que Deus termina no versículo 9. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime,
pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar. Pode ser numa empresa, pode ser num país, pode ser pelas vielas de Coimbra, aonde você for, Deus estará com você. Nesta manhã, receba uma injeção de ânimo do Senhor e vença tudo que tem colocado medo na tua vida. Confie no Senhor, no nome de Jesus. Esteja pronto, no nome do Senhor Jesus. Há uma canção que nós temos cantado muito. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou um filho de Deus. Lembro-me e termino aqui, para a glória do Senhor. Quando começou a pandemia, Júlia e Neuma estavam no Brasil. E o que moveu os trazer para cá? Rapidamente, não deu certo um bilhete, foi atrás de outro. Sabe o que moveu os trazer para cá? Não foi a mãe do Júlio, talvez ele ficaria lá. Não foram os pais de Neuma. Sabe o que fez Júlio e Neuma se mover, enfrentar a dificuldade de vir um avião, todos de máscara? Pedro e Douglas. Filhos. Sabe o que Deus olha nesta manhã? Aonde tiver um filho dele, ele está junto. Aonde tiver um filho do Senhor, ele vai enfrentar tudo, mas vai andar junto. Vai estar junto, vai buscar, vai proteger, vai fazer o que tiver que ser feito, irmãos. É isso. É isso. Quem é pai sabe, quem é mãe sabe. Um pai e uma mãe não deixa um filho, não abandona. Eu digo no padrão correto. Um pai consciente fala: filho, pode fazer isso. Eu estou ordenando, faz isso, eu vou sustentar. É assim que Deus está falando. Mas eu não posso falar para o João. Eu não tenho como ser corajoso para o João. Eu só tenho que dizer: João Gabriel, papai está aqui. Seja corajoso, meu filho. Papai vai fazer tudo e eu sou limitado, para que você vença, para que você cumpra a sua missão. Mas a decisão de ser corajoso é Ele. É Ele. Eu tenho que passar essa segurança para Ele. Pai está consigo, João. Pai não te abandona. Pai não te deixa. Pai anda com você. É isso que Deus está falando. Eu estou com você. Eu não te deixo. Eu não te abandono. Mas você tem que ser corajoso. Você tem que enfrentar os seus inimigos. E você vai vencê-los, porque eu estou com você. Nesta manhã, em nome de Jesus. Que a palavra do Senhor, palavra dirigida a Josué, possa, se houver medo, arrancar esse medo. E é Jesus nesta manhã que nos encoraja. Sabe, irmãos, nas últimas 24 horas, Jesus estava despido de Deus. Não tinha nada de Deus nele. Sabe, Jesus ficou angustiado. Muito angustiado. A Bíblia fala que ele até suou gotas de sangue. Ele sabia que tinha uma missão para cumprir. A única confiança nele era no Pai.
Imagina quanto medo Jesus teve. Naquelas 24 horas de sofrimento. Jesus conhecia bem o contexto daqueles que morriam na cruz. Uma morte terrível. Ele sabia de tudo. Ele disse: Pai, o Senhor está comigo. Eu vou enfrentar. Foi doloroso? Foi. Mas ao terceiro dia, ele saiu vencedor. Imagine se Jesus falasse assim: eu tenho medo e não vou. O que seria de nós? Imagine se ele abandonasse a missão dele. Imagine se ele tivesse medo de sofrer, de encarar os problemas. E é claro que os nossos problemas não é nada perto do que ele sofreu. Mas a grande lição que eu aprendo é que ele venceu o medo. Ele foi corajoso até o fim. Morte e morte de cruz. Porque ele sabia que do outro lado havia algo melhor. Por isso Deus o glorificou. Quando nós lemos Filipenses, por isso Deus o exaltou. Por isso Deus o honrou. Todo aquele que é corajoso, todo aquele que vive na dependência de Deus, Deus não envergonha. Deus não envergonha. Às vezes é dolorido. Nós precisamos ser corajosos. Tenho certeza que Deus não nos deixará. Eu quero te pedir, igreja, eu quero te pedir, povo que está conosco. Nesta manhã, talvez você precise pedir ao Senhor. Talvez alguma área na tua vida o medo tem dominado. O medo de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. O medo de tomar uma decisão. E o Senhor te diz esta manhã: seja corajoso. Seja corajosa. Não deixe o medo te dominar. Não seja escravo do medo, porque eu estou contigo. Curve a tua cabeça e fale com o Pai. Diz: Pai, eu tenho medo disso. Eu não tenho coragem para isso, Senhor. Fale com Ele. Antes de você nascer, tu foste escolhido. Você ingressou numa nova família. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Senhor Deus e Pai, nesta manhã, eu oro pelo teu povo. Eu oro pelo povo do Senhor que se reúne nesta igreja e através da internet. Como diz em Deuteronômio 31, sejam corajosos, não tenha medo e nem se apavore diante deles. Deus Todo-Poderoso, nesta manhã, injete ânimo, injete coragem, Senhor Deus, em nome de Jesus, através do teu Espírito, Senhor, nesta manhã, derrame sobre a vida deles. Pai, levanta os Josué nesta manhã, em nome de Jesus. Josué nas suas famílias que tenham coragem de dizer: eu e minha casa serviremos o Senhor. Eu não tenho medo de declarar isso. Eu não tenho medo de proclamar que minha casa servirá ao Senhor, porque eu sei que Ele está comigo. Eu tenho coragem diante de todos, diante de tudo, de declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. O Senhor me escolheu.
O Senhor está comigo. O Senhor nos escolheu. O Senhor está conosco. Uma nova canção Deus tem para nós, igreja. Receba do Senhor, receba do Espírito Santo, receba em nome de Jesus. Receba, receba. Declare ao Senhor hoje: Senhor, eu estou contigo. Renova as minhas forças. Me ensina a ser corajoso. Ah, Deus, eu tenho uma missão para cumprir, Senhor. Eu tenho uma missão para cumprir. Eu tenho uma família para cuidar. Eu tenho sonhos para realizar. Me ensina, Deus, a ser corajoso. Eu quero ser corajoso. Senhor, eu tenho uma igreja, Deus. Senhor, eu tenho uma empresa, Deus. Eu tenho pessoas que dependem de mim na liderança. Eu tenho pessoas que dependem sim da minha experiência. Me dê coragem nesta manhã, Senhor, para enfrentar tantas adversidades, tantas incertezas. Me dê coragem, Senhor. Renova a minha coragem para tomar decisões, e decisões que estão pautadas na palavra do Senhor. Eu quero ser, Deus, corajoso. Eu quero ser dominado pelo Teu Santo Espírito, e não por um espírito de medo. Ah, Senhor Deus, nesta manhã, que as palavras que estão na Bíblia Sagrada ecoam em meu ser, ecoam na minha mente, como um alimento, como uma injeção nova. Eu quero ser corajoso. Eu preciso ser corajoso. Eu preciso avançar, Deus. Eu preciso passar essa palavra à frente. A minha vida não acabou. A minha vida não acabou. Olha o que Deus está falando para você, irmão. A sua vida ainda não acabou. Ainda tem muito para você fazer. Aleluia. Ainda há muito para você fazer pela tua casa, pelos teus amigos. Há muito o que fazer. Não acabou. Seja corajoso.